Como escolher um colégio? É uma pergunta profunda que muitos de nós não pensamos e vamos atrás do ibope dos nossos filhos. A turminha está indo para tal lugar, vamos para tal lugar, está indo para outro lugar, minha amiga falou que esse colégio é interessante. E você? O que te faria falar bem do seu colégio? O que você espera do seu colégio? Esse colégio é um colégio onde o seu filho vai passar pelo menos 5 horas do dia. 5 horas úteis, né? Porque tem 8 horas que ele passa dormindo. Então das 8 horas, vamos dizer 16 horas conscientes, pelo menos 30% ele passa no colégio. Depois ele vai passar mais um tempo estudando as coisas que o colégio propõe. Que critérios você tem para escolher um colégio? Olha, eu já passei por essa dúvida em Ribeirão Preto, por praticamente quase todos os colégios. Eu tenho 4 filhos. E na conversa com minha esposa falou: o colégio ideal não existe. Cada um tem o seu problema e tal. Tanto que a gente pegou e colocou o nome de colégio ideal. Um colégio onde a gente pensaria em colocar assim, as coisas que a gente acha importantes que um colégio cuide. A primeira coisa que a gente acha importante que o colégio cuide é dos valores humanos. Uma coisa que na sociedade como um todo, nos meios de comunicação como um todo, está tendo um ataque assim, frontal com os valores humanos. Valores da família, valores do respeito, valores do pudor, né, da generosidade. Hoje em dia se prega tudo ao contrário, né? Os filmes são sobre violência, sobre sexo explícito sem amor, sobre falcatruas nos negócios, roubos, né? E a própria imprensa, se você ligar um jornal às 8 horas da manhã, normalmente ela já começa narrando os acontecimentos ruins que acontecem na humanidade. E as coisas boas vão ficando meio de lado. A gente acaba ficando meio incrédulo. Fala assim, bom, vamos ver que colégio tem maior ranking no Enem. Como é que esse Enem avalia o quê? Eu pergunto para vocês. Essa nota que muitos pais vão atrás na escola, é uma nota, vamos dizer assim, que deveria representar o aprendizado, mas que na maior parte das vezes não representa, porque as pessoas são treinadas para fazer provas. São treinadas para decorar na véspera da prova e fazer prova e tirar nota e passar de ano, e o pai fica feliz da vida. O colégio deve se preocupar primeiro com a honestidade, com a realidade. A realidade é que todos nós, nossos filhos, toda a sociedade, precisamos melhorar como pessoas, melhorar nos nossos relacionamentos com os outros. Isso se forma no dia a dia, uma preocupação diária, colocando uma certa intencionalidade no nosso dia a dia, nas coisas que a gente já está acostumado a fazer, que a gente já faz normalmente, mas preocupando em colocar valores em cada coisa dessas. Por exemplo, a educação ao comer. Por favor, me passa isso, com licença, posso sentar? Quer dizer, pedir licença, pedir por favor, agradecer, são coisas que as pessoas às vezes esquecem. As boas maneiras, a cortesia, é uma regrinha de respeito ter boas maneiras. Muitas vezes as pessoas não sabem como se comportar, nem adultos nem crianças. Às vezes no teatro, às vezes no cinema, a gente vê que a pessoa não sabe se comportar naquele ambiente. Conversa, fala alto, manda o outro ficar quieto, o outro pede silêncio, fala, cala a boca você, cai fora. Mas o fim da picada. Depois, o respeito às regras. Todas as regras são respeitadas. Normalmente, você não respeita a regra, você tem uma punição. Você vai na contramão, você leva uma multa. Você passa da velocidade, tem multa. Você não entrega o imposto no prazo, tem multa, né? Normalmente são multas financeiras. Agora, se você não educa um filho, se você não aproveita os momentos corretos, os períodos sensitivos para educar nos valores humanos, a multa disso vai ser a infelicidade do seu filho.
vai ser um filho incapacitado para a vida. Então é fundamental que o colégio compartilhe essa formação humana, que basicamente se faz através de pequenos propósitos e pequenas exigências. O propósito, por exemplo, de fazer tarefa todos os dias e exigir que essa tarefa seja feita todo dia. O propósito de respeitar os colegas e o professor na sala de aula e fora da sala de aula, no colégio. O propósito de chegar num horário, para isso levantar no horário. São pequenos propósitos que no dia a dia vão fazendo com que a gente ganhe, em primeiro lugar, autodomínio. Domínio sobre si, que é fundamental na vida. A gente vê muitos adultos que não têm autodomínio. Segunda coisa, que a pessoa faça propósitos na vida. Propósitos que vão além dela própria. Propósitos de família, propósitos profissionais, propósitos de grandes amigos, pessoas para ajudar, para ser ajudadas, e assim por diante. Sem esses propósitos, a vida perde sentido, perde sabor. A pessoa fica nas férias, não tem nada para fazer. Como não tem nada para fazer? Você morreu? Sempre a gente tem algo para fazer, ou por nós ou pelos outros. Então, essa falta de preocupação de pensar nos outros, pensar nos demais, faz com que a gente fique assim meio irresponsável com a vida. Matar um tempo no computador, matar o tempo significa se matar. O tempo é sua vida. Matar tempo é se matar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar no colégio é isso. Ele tem um ambiente de aprendizagem baseado nesses princípios, nesses valores humanos. A segunda coisa, a metodologia que ele usa é boa, é antiquada, é ultrapassada. Não é a tecnologia que ele usa. A tecnologia é uma coisa assim, muito pobre comparada com o nosso cérebro. A melhor tecnologia é aquela que faz o nosso cérebro se desenvolver, faz o nosso cérebro pensar. Melhor do que um computador é o nosso cérebro. Então, como é que ele funciona? Alimentá-lo com dados, fazê-lo pensar, fazê-lo associar coisas, criar novas ideias, usar a criatividade. O computador não tem criatividade. Então, em vez de dar as coisas mastigadas, ensinar a fazer perguntas, ensinar a resolver problemas, fornecer fatos, é óbvio, né? Esse é o conteúdo do colégio, mas para que a pessoa seja capaz de desenvolver a capacidade de resolver problemas cada vez mais complexos. O seu colégio faz isso. Depois, o material didático. Existem milhares de materiais maravilhosos, eu não vou falar nomes aqui porque seria injusto, mas entrando em qualquer livraria, hoje em dia você vê livros sobre todos os assuntos. Materiais didáticos de várias editoras, das mais variadas, excelentes. A gente olha e fala assim, pô, dá vontade de estudar isso aqui. Só que o aluno, ele não sabe como estudar. Ele não sabe como encarar um livro de 500 páginas, dividir em partes, programar o tempo de estudo. E ele foge daquele desafio de estudo. Então, ensiná-lo a pensar, ensiná-lo a estudar é fundamental. Se o colégio faz isso, ele fica vomitando conteúdo para o seu filho tentar decifrar como é que passa de ano, né? Ensinar a estudar é fundamental, porque isso é o que vai ficar do colégio. O conteúdo que ele aprende no colégio, na faculdade, é ensinar a pensar. Tudo isso o conteúdo serve para isso, para te dar fatos, para te ensinar a pensar. Agora, a vida profissional é que vai te ensinar a trabalhar. Se você não sabe pensar, você não vai conseguir trabalhar. A não ser que você vá fazer um trabalho que não exige muito cérebro. Normalmente é um trabalho mal remunerado e instável. Tremendamente instável. Então pensem nisso. Ao escolher um colégio, se o colégio fornece essa bagagem de valores humanos, de preocupação pela família, pela formação humana desse menino, dessa menina, se fornece a bagagem para ele aprender sozinho, ensinar a estudar, se o material didático é bom, se os professores são confiáveis.
Não são professores que são confiáveis porque eles sabem muito, porque eles têm uma postura moral confiável. Como é que a gente sabe isso? Pelos frutos. Você vê se ele vem de uma família estabilizada, se ele vive em família, se ele convive e honra os compromissos que ele assume. Como é que a gente pode saber isso? Às vezes perguntando, às vezes assuntando. Porque um dos pontos fundamentais para a gente ter confiabilidade em alguém é justamente analisar isso. Se a pessoa cumpre as promessas que faz. A promessa de dar uma boa aula, a promessa de seguir um casamento, a promessa de educar um filho, a promessa de... A gente sabe, as nossas responsabilidades como um todo. Se você não cumpre o que você combina com você mesmo, desde um regime, você perde a confiança. E sem confiança não tem relacionamento. Sem confiança não tem educação. Sem confiança não tem uma pessoa adequada, desenvolvida. Né? O custo da desconfiança é o maior custo que o Brasil tem hoje em dia. A gente tem que conferir tudo. Por quê? Porque a gente não confia que as pessoas vão fazer o que a gente quer. Isso é triste. Desde os filhos, os pais, os maridos. Se a gente cria esse ambiente de confiabilidade, porque a gente faz o que cumpre, faz o que promete, cumpre o que promete, está tranquilo. As coisas fluem bem melhor. E cumprir o que promete, no caso do estudo, é combinar de estudar um pouquinho todo dia e estudar um pouquinho todo dia. Sempre. O resto da vida.